Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Expressões aqui na FURB TV. Hoje a conversa é com Thaíse Fagundes e Braga, historiadora com especialização em História da Arte, Urbanismo e Arquitetura. Thaíse veio aqui conversar com a gente sobre a história e trabalho do arquiteto alemão Simon Gramlich. Seja bem-vindo ao Expressões, Thaíse. Eu gostaria de começar então essa conversa com você sobre a tua história. Você é formada em História, tem especialização em História da Arte, né? Também em Arquitetura, em Urbanismo. Como é que tu conheceu o Simão, né? Até mesmo como é que foi essa tua trajetória acadêmica e até chegar ao Simão, porque você está estudando sobre ele, já escreveu artigos também, né? Isso, primeiramente agradeço o convite de estar aqui com vocês, podendo passar um pouco da história dessa pesquisa, né? Acabei conhecendo o Simon Gramlich, um pouco da trajetória dele, quando eu estava no mestrado de Arquitetura e Urbanismo. Tive um professor que chama Luiz Eduardo Fontoura Teixeira, e o professor sempre comentava sobre as obras do Simon Gramlich no sul do Brasil, de que alguém precisava aprofundar uma pesquisa sobre ele, pela quantidade de obras, pela grandiosidade das obras. E quando eu parti para pensar em iniciar um doutorado, eu pensei, nossa, podia investir no doutorado numa pesquisa sobre o Gramlich. E aí, então, iniciei uma pesquisa, fiz um projeto, entrei no doutorado e quando eu me aprofundei mesmo na pesquisa, aí eu descobri um mundo assim de obras muito maior do que a gente podia imaginar anteriormente. E falando de ti, de onde é que veio esse teu interesse por história e por essa especialização em História da Arte, em Urbanismo, em Arquitetura, que geralmente o pessoal não vai tanto para esse lado, né? É verdade. Bom, quando eu estava no ensino médio ainda, eu ainda estava pensando o que eu ia fazer. Aí meu pai me levou no Casarão Galotti, em Tijucas, e aquilo me despertou um desejo assim, é com isso que eu quero trabalhar com edificação antiga. Aí eu pensei, vou fazer Arquitetura e Urbanismo, mas na época eu realmente não tinha condição de cursar Arquitetura e Urbanismo, porque era um curso integral, por conta das mensalidades. Aí eu pensei, vou resolver o problema fazendo História, então eu faço História, começo a trabalhar na área. E depois, quando eu tiver um dinheiro, então, porque o curso de História era noturno, quando eu tiver dinheiro, então eu ingresso na Arquitetura. Mas o que acabou acontecendo foi que eu percebi que dentro da História eu já conseguia trabalhar com a História da Arquitetura, eu já conseguia auxiliar os arquitetos nos projetos de preservação, então eu não precisava entrar no curso de Arquitetura e Urbanismo para trabalhar com isso, né? E aí, a partir do curso de História mesmo, eu já fiz estágio no Arquivo Histórico, no setor de Patrimônio, em Itajaí, e a partir dali fui desenvolvendo esse gosto, né? Aí, dali veio essa sucessão de fazer especialização em História da Arte, depois o mestrado na Arquitetura, e agora no doutorado na História, mas com ênfase em História da Arquitetura ainda. E como é que tu explicaria, para quem não entende tanto do assunto, essa conexão entre a arquitetura e a arte, a história da arte, e o que representa isso assim na parte artística, digamos que às vezes o pessoal não sabe ou desconhece um pouco do assunto? Essa conexão entre história, arte e arquitetura é essencial, né? Eu tenho percebido muito o quanto as pesquisas que eu tenho realizado têm colaborado nos setores de patrimônio histórico, né? A presença do historiador nesses espaços é de extrema importância. Às vezes, os setores de patrimônio histórico não têm os profissionais habilitados para fazer o tombamento, para fazer processos de preservação, mas não conseguem fazer a pesquisa que vai dar base para esse processo. Então, é um espaço que pode ser ocupado pelos historiadores, é um espaço que deve ser um espaço de múltiplas formações, então historiadores, colegas formados nas artes plásticas, arquitetos, geógrafos, né? A área da preservação exige, né, esses múltiplos olhares. E como que tu encara essa área da preservação de patrimônio histórico, de edifícios, principalmente aqui em Blumenau? O que você acha de
do poder público, até mesmo do interesse dessa preservação como uma memória histórica, né? Bom, eu não sou de Blumenau, eu sou de Itajaí. Já morei em Joinville, já morei em Florianópolis, e em todas essas cidades eu fui fazendo pesquisa. E pelo que tenho percebido, Blumenau é uma das cidades que tem um cuidado especial na preservação. Se você for ver a quantidade de bens tombados, né, Blumenau se sobressai em relação às outras cidades, né? Joinville também tem uma grande quantidade de unidades preservadas. Mas se você observar as outras cidades, Blumenau ainda está na frente nesse cuidado de preservação. Então, esse é um ponto-chave que eu tenho percebido, né? E o Conselho de Patrimônio aqui na cidade também funciona muito bem. E como nós temos também vários cursos de arquitetura e urbanismo aqui na região, e o curso da FURB também, que é bastante forte, e também o curso de História, isso colabora para a gente ter esses levantamentos apropriados para fazer o tombamento. Então, eu vejo assim que é promissor o setor de patrimônio em Blumenau. E agora a gente falando um pouco do Simão, quem ele foi, para quem não conhece, né? Ele chegou na década de 30 aqui em Blumenau, mas ele teve um trabalho também no Rio Grande do Sul. O que tu pode contar um pouquinho dele para a gente? O Simão Gramlich, ele nasceu na Alemanha em 1887 e ele veio para o Brasil em 1922. E o primeiro lugar que ele parou foi no Rio Grande do Sul, né? Sobre a história dele na Alemanha, quase não se tem nada escrito ainda, não se tem pesquisa, né? Isso eu vou conseguir desenvolver um pouco mais a partir do mês que vem, porque eu vou conseguir fazer uma visita à cidade onde ele nasceu. Então, vai dar para fazer um levantamento, se ele tem obras. Eu imagino que ele tenha muitas obras na região onde ele nasceu, porque quando ele chegou no Rio Grande do Sul, ele já era um profissional capacitado. Ele já chegou lá fazendo grandes construções. Então, ele ficou 10 anos no Rio Grande do Sul, de 1922 até 32, e lá ele fez a Catedral de Santa Cruz do Sul, que é um monumento, é um dos maiores exemplares do neogótico na América Latina, né? Tem torres de 80 metros, a acústica é excelente, fez a igreja da cidade de Venâncio Aires, Sinimbu, tem produção em Porto Alegre. Então, ele já chegou com um movimento grande, assim, né? Eu ainda não tenho certeza da formação dele, se ele tinha formação acadêmica. Pelo que tenho percebido até agora na pesquisa, ele aprendeu a profissão com o pai, né? E isso era um negócio familiar, pelo que tenho entendido. Depois de 1932, ele tem alguns problemas no Rio Grande do Sul com a construção da Igreja de Santa Cruz do Sul. Em 1932, ele acaba se mudando com a família aqui para Blumenau. E aí, aqui de 32, ele fica até o falecimento dele em 1968. E ele tinha, então, também um grande trabalho com igrejas aqui na região, né? Isso. O que tu pode contar desse trabalho aqui? Eu sei que tem em Gaspar também, né? Como é que foi esse trabalho dele com igrejas? Em Santa Catarina é a maior produção dele de igrejas, então quase todas as igrejas do Vale do Itajaí são de autoria do Gramlich, né? Então vou nomear algumas igrejas matrizes católicas, né? Na cidade de Itajaí, de Gaspar, Ilhota, Rio do Sul, Rio do Oeste, Ascurra, Indaial. Bom, essas são as que eu lembro por hora, mas a gente ainda tem São Bento do Sul, Antônio Carlos, Jaraguá do Sul, São João Batista, a igreja de Azambuja, em Brusque. Então, todas essas são do Gramlich. Essas são as que eu consegui levantar, que encontrei os projetos arquitetônicos, mas existem muitas outras ainda. Eu encontrei uma nota de jornal de 1943 que dizia que o Gramlich já tinha mais de 50 igrejas no Brasil. Então, o que eu consegui identificar até agora não passa de 30, né? E isso até 1968. Então, eu imagino que existam muitas outras ainda que eu ainda não consegui identificar, né? Eu vou dar um exemplo de duas que estão assim na minha mente, que eu ainda preciso aprofundar a pesquisa. Tem uma igreja no final do Garcia, lá na Glória. Aquela igreja católica possivelmente é do Gramlich, visualmente assim. E tem a igreja luterana em Fortaleza Alta, que também possivelmente é do Gramlich, assim, as chances são muito grandes mesmo. E o que tu pode contar sobre as características artísticas do trabalho dele,
não só nas igrejas, mas como em outros projetos. Ele trabalhava bastante com arte déco também. Como é que ele encaixava as expressões artísticas? O Gramlich, nas igrejas, ele trabalhava com o neogótico e o neorromânico, mas geralmente o neogótico. Essa era a habilidade dele, né? Em relação aos outros projetos, os projetos residenciais, comerciais, as fábricas, as indústrias, né? Nesses outros projetos, a gente tem uma passagem dele pelo Art Deco, especialmente na década de 30. A gente diz assim que ele é como um pioneiro no Vale do Itajaí, na introdução do Deco. Então, ele faz usos, ele faz testes, ele muda. Ele é um arquiteto do ecletismo, então ele não tem medo de fazer combinações, né? Então, o Gramlich tem, assim, essa passagem pelo Art Deco. Ele tem uma passagem que a maioria dos profissionais do Vale do Itajaí tiveram, que é do estilo californiano, né? Porque foi muito difundido nas revistas e no cinema, então os clientes queriam estilo californiano. Ele tem uma passagem pela alguns traços da secessão vienense, né? Ele tenta, no final da carreira, alguma coisa mais parecida com arquitetura moderna, então ele sabe fazer uso de pilotis, ele conhece, mas não é algo que é comum ser visto no trabalho dele, né? Tem um exemplar que ele faz uso de pilotis, que ele tenta se aproximar dessa arquitetura moderna, mas realmente não é o que ele costuma fazer. E tem diversos chalés também, na década de 40 tem uma febre de chalés em Blumenau, e ele é campeão de vendas de chalés aqui na cidade, assim. Aqui em Blumenau eu encontrei 477 projetos dele para a cidade, né? E 72 desses eu consegui identificar como ainda existentes na cidade, então ainda estão de pé. Né? Mas a produção do Gramlich, assim, ela é muito fluida, mas ela tem características que marcam a posição dele. Então, tem alguns ornamentos que são comuns na obra dele que ajudam a identificar a produção. E o que tu pode dizer que as obras dele mostram sobre a Blumenau? Naquela época, tu mesmo citou a febre dos chalés. O que as obras dele mostram sobre a sociedade blumenauense naquela época? Essa questão dos chalés, ela vem junto nessa pegada do estilo californiano também, do neocolonial, mas não um neocolonial brasileiro, português, e sim um neocolonial vindo dos Estados Unidos, né? Então, o que eu tenho percebido é que a produção do Gramlich, ela está de acordo com o modernismo vivenciado na cidade. E que os clientes, havia condição financeira para se ter um arquiteto que fizesse um projeto ousado para a época. Então, o Art Deco, na década de 30, em Blumenau, é um projeto ousado. Secessão vienense é um projeto ousado, né? Então, o Gramlich já fazia uso de concreto, ele já fazia edifícios em altura, 3, 4 andares, né? E isso em Blumenau, para a década de 30, já era uma produção muito relevante. E tu está fazendo, então, tua tese de mestrado, de doutorado, desculpa, em cima do trabalho dele. Como é que está a tua tese? Em que foco é na vida inteira dele? É no trabalho todo? Ou tu tem algum foco específico? Eu estou trabalhando com o Gramlich da seguinte forma. Eu tenho usado a história do Gramlich para falar da história da arquitetura no sul do Brasil. Então, eu uso a trajetória do Gramlich no Rio Grande do Sul para tratar sobre questões da arquitetura na região. E no Vale do Itajaí isso é muito aprofundado. Então, eu começo falando sobre o Gramlich, sobre a produção dele, mas acabo discutindo essas questões. O que essa arquitetura significa dentro do Vale, quais os outros profissionais que estão concorrendo, né? Por que é uma grande vinda de profissionais da arquitetura e da engenharia para o Brasil na década de 20, que foi essa leva que veio o Gramlich. Então, assim, são questões que vão do micro para o macro, né? Eu faço essas variações de escala. Então, eu uso a história do Gramlich, a trajetória dele, como motivo para tratar da história da arquitetura mais geral. Compreendes? Então, assim, só para a gente finalizar o programa, eu sei que a gente tem uma exposição dele no Mausoléu Dr. Blumenau e também vai ter uma caminhada para conhecer os projetos dele aqui em Blumenau. Como é que vai ser isso?
Então, nós já inauguramos a exposição no Mausoléu na terça-feira. Ela está aberta para visitação. Essa exposição ela é focada nesses 72 exemplares de obras do Gramsci que ainda existem aqui em Blumenau. Essa exposição ela só aconteceu graças ao patrocínio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, através do edital Prêmio Herbert Hollets, né? E agora, a princípio, ela está no Mausoléu, depois ela vai vir aqui para a FURB e depois da FURB ela vai para o Shopping Neumarkt, né? Acoplado, então, assim, a essa questão da exposição, nós vamos ter no dia 7 de maio, às 14 horas, uma caminhada cultural pela Rua 15 de Novembro para observação de algumas obras do Gramsci. A saída do Mausoléu Dr. Blumenau. E para participar dessa caminhada cultural é necessário fazer a inscrição enviando o nome completo e o RG para o e-mail historiaarquiteturasc@gmail.com, né? Então esse é um dos eventos que vai acontecer paralelo à exposição. E depois, quando a exposição estiver aqui na FURB, aí nós vamos ter um ciclo de palestras aqui sobre arquitetos imigrantes no Vale do Itajaí. E vamos trazer, então, um professor do Rio Grande do Sul, que é especialista nas obras do Gramsci lá, para falar um pouco da produção do Rio Grande do Sul. E eu vou conseguir também falar um pouco sobre as obras do Gramsci aqui em Blumenau e no Vale. E daí nós vamos ter também outros colegas que vão falar sobre outros profissionais. Tá certo, então, Thaís, muito obrigada pela tua presença aqui no Expressões. A gente vai encerrando o programa de hoje. Obrigada também você que nos acompanha. E não deixe de seguir a gente no canal no YouTube da FURB TV e na página do Facebook. Até o próximo!